Olá, bom dia para você que acompanha nossa programação. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022. Eu sou Clécia Carla e vamos conversar com as informações sobre as eleições. Na segunda-feira falamos aqui do aumento de eleitores jovens. Hoje trazemos os dados de eleitores com mais de 70 anos. Em 2018, eles eram em torno de 12 milhões. Para essas eleições, já somam quase 15 milhões de eleitores nessa faixa etária que estão aptos a votar. Um crescimento de 24%. Importante lembrar que nessa idade já não é mais obrigatório votar. O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. E para finalizar, um fato interessante: apesar de acumularem já muitas experiências políticas, quase sempre os candidatos não veem esse público como prioridade, seja no diálogo de campanha, seja na própria formulação de políticas públicas para essa parcela da população. E a partir de agora eu apresento o tema de hoje, o debate sobre assédio sexual no ambiente de trabalho, a partir do caso recente que aconteceu aí na Caixa Econômica Federal. O tema foi discutido na quinta-feira, dia 18 de agosto, em audiência pública da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. Os casos de assédio sexual da Caixa Econômica Federal começam a ocupar a pauta da população brasileira através da mídia no final de junho. No entanto, as primeiras denúncias chegaram aos canais do banco ainda em 2019, ano em que Pedro Guimarães assumiu a presidência. Desde o final de junho, outras revelações e fatos aconteceram. Entre eles, a morte do diretor de Controle Interno e Integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino. O corpo foi encontrado no dia 19 de julho, na sede do banco em Brasília. A Diretoria de Controle Interno e Integridade, DECOI, é o setor onde são encaminhadas as denúncias recebidas no canal de atendimento da Caixa. Antes da morte de Sérgio Ricardo, Pedro Guimarães, acusado de assédio, já havia se demitido. As investigações sobre o caso continuam e, durante a audiência na Câmara, funcionários cobraram atitudes sobre o caso. Antes de chamarmos nossos entrevistados, vamos ver uma reportagem da TV Câmara sobre a audiência aí que aconteceu na semana passada. Em audiência pública da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, os debatedores pediram providências efetivas para as denúncias de assédio sexual contra empregadas da Caixa Econômica Federal, que teriam sido praticadas especialmente pelo ex-presidente do banco. Os casos de assédio sexual na Caixa saíram de 3 em 2017 para 20 em 2019, 74 em 2021 e 77 em 2022. Nós tivemos, segundo a Caixa, 35 procedimentos abertos para apurar as denúncias. A Caixa não informou quantas dessas denúncias de assédio sexual têm relação com o presidente da Caixa. E o Ministério Público do Trabalho informou que recebeu 7 relatos contra Pedro Guimarães por assédio, enquanto ele era presidente. E outros 7 foram enviados depois de sua saída. Uma das empregadas da Caixa, que relataram a prática de assédio sexual, lembrou a dificuldade de denunciar o problema, enquanto o ex-presidente ainda estava no comando da instituição. As empregadas Caixa estavam naquela apreensão: cai, não cai, vai cair, ai que bom, vai cair. Quando caiu, aí eu falei, ai que bom, agora eu posso falar. E isso reflete o medo realmente de denunciar, medo de retaliação, medo de julgamento, medo de exposição da família. Não é fácil. Os debatedores confirmaram os vários obstáculos que as mulheres enfrentam para denunciar o assédio sexual no ambiente de trabalho. Às vezes a vítima, como a senhora, ela se esconde. Ela está sofrendo assédio, ela não tem coragem de compartilhar e de buscar ali ajuda nos seus colegas, também não tem nos seus lares, porque especialmente no assédio sexual, o que acontece? Às vezes, quando a vítima relata que está sofrendo assédio, sofre por parte do companheiro ou da companheira desconfiança. Então, a gente verifica nas investigações, às vezes acontecem separações e divórcios. E o âmbito, logicamente, profissional, porque ela tem ali uma carreira completamente prejudicada. As mulheres, elas não denunciam muitas vezes porque
sabem que não vai dar em nada, com medo da impunidade, com medo do julgamento, medo de não serem acolhidas. A deputada Érica Cocai disse que o parlamento vai continuar acompanhando as apurações das denúncias e defendeu a atualização das leis sobre assédio sexual e assédio moral. A gente vai querer fazer uma nova legislação, doutora, para que a gente possa trabalhar uma atualização, mas também um instrumento mais global, mais amplo de combate ao assédio moral. Porque não é só criminalizar. Criminalizar é importante, e ali está, é preciso atualizar, mas é preciso ter uma proposição e uma política de combate que também previna, que também possa fazer campanhas, que também se possa construir espaços onde seja bom trabalhar. E agora, para destrinchar mais essas informações, eu chamo Cleiton Moraes, presidente do Sindicato das Bancárias e Bancários de Brasília, e Rita Serrano, conselheira de administração da Caixa, eleita pelos empregados. Sejam bem-vindos e bem-vinda aqui ao programa Congresso em Pauta, para a gente falar desse tema aí que tem permeado aí a população brasileira, né? Em que pé estão aí as investigações dos casos de assédio da Caixa? A gente vai começar aí pontuando os nossos telespectadores sobre isso. Cleiton, vou começar com você. Bom dia, Clécia. Bom dia, companheira Rita. Não me satisfação aqui, embora o tema é extremamente delicado, mas, enfim, os problemas, e esse é um dos problemas estruturais aqui da sociedade brasileira, né, o machismo, o sexismo, a violência de gênero, precisa ser combatida. E estar nesse espaço aqui da Alesp é fundamental, né, uma casa que produz leis, né, enfim, e que ajuda essas leis também se antecipando aí a mudança de cultura na sociedade, né, então fundamental. E a gente agradece antecipadamente aqui a oportunidade de vir falar um pouco, discorrer sobre um tema tão sensível para a sociedade, mas em especial para as bancárias e para os bancários. Bom, a gente tem acompanhado e exigido, né, primeiro dos pontos, Clécia, é a proteção ampla e restrita às vítimas. É preciso ter acolhimento, é preciso ter amparo, solidariedade, empatia, né, tanto dos colegas, das colegas da Caixa, mas dos bancários da forma geral, quanto também um tratamento institucional, né? A Caixa precisa se antecipar e proteger, dar ampla proteção a essas mulheres, né? Segundo, nós estamos acompanhando e dialogando e tendo acolhimento também a parte do sindicato, de mulheres, de homens também que foram violentados nesse processo, nessa cultura extremamente agressiva, violenta e estrutural que caiu também sobre o processo de organização do trabalho na Caixa. Então, orientando essas companheiras e companheiros e, ao mesmo tempo, robustecendo ainda mais a partir dessas denúncias qualificadas, né, para que a gente possa estar tanto tensionando, né, para um processo investigativo interno na Caixa, quanto também com a interveniência dos ministérios, né, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal. Então, esse é o status, vamos dizer assim, né, do andamento das apurações hoje. A Caixa, e aí é importante destacar, se movimenta, né, com uma pauta importante, se movimenta, embora a passos lentos, mas a gente acredita que também esses passos, com a interveniência e o acompanhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é um dos pontos que reivindicamos em mesa de negociação, que é a participação dos trabalhadores e trabalhadoras de forma organizada, ou seja, a partir da representação sindical, das entidades legítimas, para estar acompanhando nas etapas de acolhimento das denúncias, né, verificação de admissibilidade, ou seja, se é procedente ou não aquela denúncia, e abertura, né, das investigações. Então, isso é uma etapa importante, e os próprios instrumentos internos construídos já, né, na Caixa, a própria Cored, né, enfim, são canais importantes, né, e que a gente vai estar acompanhando, né, e fazendo com que sejam, de fato,
efetivos, né, no processo de mudança de cultura e no processo de investigação dos maus feitos. Rita, como representante dos empregados, né, no Conselho de Administração da Caixa, qual foi aí a atitude diante dessas denúncias? Primeiro, Clécia, agradecer o convite, né, e dizer que é extremamente importante fazer esse debate no momento, inclusive, em que a violência contra a mulher aumenta cada dia mais no Brasil, e agora nós estamos vendo essa violência corporativa, né, que no caso da Caixa nunca tinha ocorrido de ter denúncia de assédio sexual contra dirigentes. Também dizer que é um prazer estar com o Cleito aqui, o trabalho do Sindicato dos Bancários de Brasília, que é justamente onde fica a matriz da Caixa, onde estão essas denúncias, vem sendo fundamental para ajudar a acelerar esse processo de investigação e, como disse o Cleito, de acolhimento, né, a essas vítimas. E dizer o seguinte, olha, primeiro, essa questão do assédio sexual na Caixa, porque o assédio moral já existia, né, e ele aumentou nesse último período, mas o assédio sexual, como eu disse aqui, nós nunca tínhamos tido nenhum caso de denúncia contra um dirigente do banco. Ele mostra, na realidade, ele retrata uma política que é anterior, que é uma política do governo de perseguição aos trabalhadores, de perseguição às entidades. A Caixa vinha passando por um processo principalmente de rotatividade dos seus dirigentes, quer dizer, você trocar os dirigentes, você trocar os empregados que são gestores o tempo todo, virou uma ferramenta de gestão, quer dizer, uma ferramenta de medo. Então, não é à toa, né, que você tem uma eclosão de casos, de aumento de casos de assédio moral e também desses de assédio sexual. Quer dizer, você criou um ambiente de medo e um ambiente que favoreceu esse processo quando você vai trocando as pessoas o tempo todo, principalmente as pessoas que estão em cargos estratégicos de governança. Isso gera uma falta de continuidade de processos e uma diminuição da fiscalização. Então, essa é a primeira questão a ser colocada. A outra... Rita, pode concluir. A outra é que, como conselheira representando os trabalhadores, logo que essas denúncias vieram se tornarem públicas, porque até então o Conselho não tinha, nesse período todo, recebido nenhuma notificação, quer dizer, em nenhum momento houve um registro no Conselho de que haviam essas denúncias no banco. Eu imediatamente cobrei do Conselho e dos órgãos de governança explicação com relação a essas denúncias anteriores e também exigi no Conselho que houvesse uma proteção das denunciantes, né, uma proteção para que não fossem vítimas duas vezes, né, da pressão e também do assédio, e venho pedir de imediato que considerei ao Conselho a proposta de contratar uma empresa externa de investigação para que isso desse transparência e independência para o processo. Isso foi aprovado, foi feito, e hoje nós temos esse processo de investigação acontecendo aí basicamente em 3 frentes, né? No Ministério Público, na Corregedoria do Banco e também através dessa empresa externa de investigação. Sobre essa questão dos dados da gestão, né? O presidente da Federação das Associações do Pessoal da Caixa, Sérgio Takemoto, ele reiterou que o assédio virou um modelo de gestão na empresa, de acordo aí com o levantamento da FENAI, né? Que entrevistou mais de 3 mil empregados do banco em 2021. 60% afirmou aí haver sofrido assédio moral. Mais de 90% alegou já ter sofrido algum tipo de pressão no trabalho. Como é que funciona aí a governança do banco, Rita? Então, a governança do banco, você tem as áreas de integridade, você tem as áreas de corregedoria, você tem a ouvidoria, você tem canal externo de denúncia. Então, quando a gente pensa na estrutura, o banco está estruturado para coibir esses casos de assédio. A questão é, isso funcionou? Ao que parece, nós tivemos falhas, porque senão não tínhamos chegado nesse estágio de coisas que estão colocadas. Uma das questões
que eu levantei, que venho discutindo, uma das questões que levou a isso, na minha opinião, é justamente o que eu disse aqui. Quer dizer, a política de troca constante. Nós tivemos cargos de vice-presidente de diretorias que foram trocados 6, 7, 8 vezes em 3 anos. Então, essa troca constante de pessoas na gestão fez com que você não tivesse, tem falhas na continuidade dos processos, e você também criou uma ferramenta, a ferramenta do medo, que é isso que nós estamos falando. Se eu estou hoje e não sei se eu vou estar amanhã, portanto, eu acabo perdendo a independência para poder cobrar ou para poder tomar as medidas necessárias. Então, nós tivemos aí, como eu disse, na minha opinião, a Caixa tem toda a estrutura de governança instalada, por sinal, a exigência dos órgãos de controle, por outro lado, para chegar nesse estágio, porque houve falhas nesse processo. Agora, de novo, destacando, né? Isso não é, infelizmente, não é uma política que vem sendo evidenciada na Caixa, é uma política que vem sendo usada pelo governo em todas as estatais e no serviço público, tanto é que tem um livro do Instituto dos Funcionários do IPEA que relata essa questão do assédio moral sobre os empregados, os funcionários públicos. Quer dizer, nesses últimos 3 anos, infelizmente, isso virou uma prática no serviço público e nas estatais brasileiras, culminando, na minha opinião, com essas denúncias de assédio sexual na Caixa. Cleiton, sua avaliação aí sobre essa questão de estrutura de governança aí para combater essa questão desse assédio. Acho que a Rita foi cirúrgica, né, no ponto. O que eu teria a agregar é que, intencionalmente, né, a gestão Pedro Guimarães, ela foi muito ardilosa, né, e atacou justamente, né, o primeiro momento do ataque foi interferir nessas cadeias de governança. E adotando para isso um mecanismo extremamente violento de interação com os funcionários, né? Então, as funcionários. E aqui eu gostaria de acrescentar, assim, na Caixa nós temos um instrumento também chamado GDP, né? Na teoria moderna da administração, chama-se gestão de desempenho. No modelo de negócio implementado na gestão Pedro Guimarães, chama gestão do patriarcado, gestão do personalismo. Então, a gestão ela se deu muito em torno desses fatores, né, tendo a vice-presidência e os cargos, né, de direção extremamente empoderados na figura de homens, né, masculinas, e utilizando, né, de lésticos, enfim, utilizando de expressões e de conduta quando dirigida para o subordinado, hierarquicamente, né, de extrema agressividade, né, e isso vai rompendo, né, vai rompendo as resistências, vai colocando dúvida nas pessoas, e com isso, né, pela gestão do medo, foi se corrompendo, né, as estruturas de governança. Tanto que a gente apontou, né, naquela audiência, a dúvida sobre os próprios processos conduzidos na gestão Pedro Guimarães, processos que a gente tem crítica do ponto de vista da concepção de gestão do banco, mas que nós trazemos um outro foco também, se esses processos não estão viciados, né, porque foram colocados dentro de uma atmosfera que não respeitou a governança, não respeitou a boa técnica bancária. Cleiton, sobre essa questão, né, desse segmento, o treinamento específico e acesso à informação sobre casos de assédio são sempre sugeridos em situações que acontecem como aconteceu, né? Isso seria suficiente, tendo em vista aí a proporção deste caso, por exemplo? Acho que são fatores, né? Como falei, né, no primeiro bloco, a questão da violência de gênero no nosso país ela é estrutural. Então é uma mudança, né? A violência contra as mulheres ela perpassa o ambiente institucional, né, corporativo, mas também se dá no ambiente doméstico, no ambiente do trânsito entre, né, a casa e o trabalho. Então, algumas situações, né? As mulheres são violentadas na Caixa e nos bancos por clientes também, né? Então, acho que o primeiro dos tópicos assim, fundamentais, é o acolhimento à vítima, né? Tem que criar os mecanismos de acolhimento. Depois, um processo de aculturação, né? Que vem com o processo de capacitação, de fazer entender
né, que determinadas condutas, elas são, primeiro, criminosas, né, e elas são desarmoniosas do ponto de vista do ambiente de trabalho, do ambiente social, né, e aí passa por isso, né, capacitação de gestores dentro da estrutura vertical da empresa, desde o mais alto comando, com posições assertivas com relação a uma convivência decente no ambiente de trabalho, né, até mesmo o técnico bancário, ou a técnica bancária falando da Caixa, né. Então, acho que passa por esse processo de capacitação, passa por um robustecimento dos canais de denúncia e acolhimento, e aí a proposta que o movimento tem é de que esses canais tenham a presença e a participação dos bancários e bancárias, né, e depois por um processo também de julgamento, apuração e penalidade, né, para aqueles infratores, aí no caso do assédio sexual e para os criminosos, né, sempre também alinhando, né, a perspectiva também nesse mecanismo de proteção às vítimas, nós estaremos com você, independentemente de qual seja o seu posicionamento, porque o critério também de justiça, né, vai muito da cabeça da vítima, né, o que ela entende, qual é o momento de denunciar. Então, ter esse acolhimento, inclusive, para não forçar a barra, né, você não tem que fazer nada, você tem que fazer aquilo que você está emocionalmente preparada, né, e condizente para que isso não seja, de novo, uma nova violência. Então, de modo rápido, é a questão da cultura, a questão da capacitação, né, a questão da punição, do acolhimento, né, e nos processos de investigação, nas etapas de acolhimento, investigação e punição, haver interveniência, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Rita, antes de passar para você falar sobre essa questão, vou pedir para a produção aí colocar um trecho que a gente separou da cartilha para o enfrentamento ao assédio do trabalho bancário, né? Que fala justamente sobre o assédio moral. Ele diz que o assédio moral também pode ocorrer em razão do gênero, né? Como o Cleiton aí falou anteriormente, sendo exemplos dessa situação. Falar a todo momento sobre as características físicas, tais como cabelo, peso, cor da pele, entre outros. Pedir para vestir uma blusinha ou uma calça de bater metas, inferiorizar a todo momento ideias e questionamentos feitos no contexto de trabalho, criticar e ou expor a vida particular, atribuir apelidos relacionados à condição de mulher, deixar de atribuir tarefas ou promover em razão da maternidade. Rita, gostaria que você complementasse aí essa questão também, né? Além do assédio sexual, o assédio moral com relação à questão do gênero, que aí consta aí esse trecho na cartilha que foi feita especificamente aí ao assédio moral, assédio sexual e discriminação do trabalho bancário. Crécia, só para exemplificar essa questão, nós estamos falando dos assédios, eu sou a única representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da Caixa. Durante o início dessa gestão aí, durante 2 anos, fui a única mulher. E mesmo sendo eleita pelos trabalhadores com legitimidade, eu vim sofrendo nesse espaço do Conselho não assédio, mas eu diria uma intimidação com relação aos meus posicionamentos, que na maioria das vezes eram destoantes da maioria. Então, esse processo, ele alcança todas as esferas que nós vivemos, né? Obviamente, eu tive que me impor várias vezes nesse processo, porque sei que conto com o apoio dos trabalhadores e das entidades, mas vivo na pele a dificuldade que ser uma mulher e enfrentar esse ambiente tóxico, né? Esse ambiente patriarcal, machista, né? Que nós temos no país e, obviamente, né? Nessas estruturas de governo, como eu disse, isso foi muito fortalecido nesse último período. Com relação ao assédio moral, além dessa pesquisa extremamente relevante da FENAI, eu fiz agora um levantamento pelo meu mandato, perguntando para os empregados qual era o sentimento que eles tinham agora que mudou a gestão, né? Qual era o sentimento, né? Como é que eles retratavam o sentimento hoje de trabalhar na Caixa depois dessas denúncias e também depois de ter mudado a gestão. Isso nós devemos divulgar semana que vem, mas em primeira mão aqui para vocês saberem, e o Cleiton também, 500 colegas responderam, né? O que é um número considerável de várias partes do país. E olha, Cleiton, o principal sentimento que apareceu
olha, teve mudança de gestão, foi o medo. O principal sentimento, os trabalhadores disseram, Rita, eu tenho medo, eu tenho insegurança, eu sou assediado, eu não aguento mais esse processo de pressão por meta, mas é muito revelador quando as pessoas falam, olha, mudou a gestão, mas eu continuo com medo. Então, você teve uma mudança agora, mas esse processo do assédio moral, ele está intrínseco, ele está colocado, e ele tem a ver, primeiro, com a destruição que foi feita da área de pessoas do banco. O banco acabou com a vice-presidência de pessoas, como eu disse aqui, além dessa rotatividade grande. E você vem tornando essas relações de trabalho, cada dia, relações que tiram a humanização. Quer dizer, as relações não são humanizadas e você vê nas pessoas apenas números e metas. Então, os trabalhadores continuam se sentindo pressionados, têm medo, estão se sentindo intimidados. Então, essa realidade que permeia o nosso ambiente de trabalho, ela precisa mudar o mais rápido possível. E eu quero dizer o seguinte, uma das formas de mudar isso é justamente ter a coragem que essas colegas de trabalho tiveram de denunciar. Então, é importante fortalecer as entidades sindicais, associativas, as entidades de representação dos trabalhadores. É importante denunciar, quer dizer, colocar a boca no trombone, porque ao revelar a verdade, você consegue fazer, obviamente, ações mais efetivas para mudar isso. Então, eu penso, além de, lógico, favorecer as entidades, do ponto de vista interno do banco, e eu, como representante dos trabalhadores, tenho essa função, é cobrar que as instâncias de governança, de controle, de apuração de denúncias sejam fortalecidas, e isso tem que ser feito de forma, qual seja, tanto faz, qual seja o controlador do banco. O banco precisa ter suas instâncias fortalecidas o tempo todo. Nós não podemos ter como nós estamos vendo agora, quer dizer, mudou o governo e aí o governo desmantelou esse processo interno, né, porque o objetivo, na verdade, é privatizar a instituição. Nós precisamos ter essas instâncias funcionando, Rita, inclusive independente de quem Rita seja. E Cleiton, né? Na verdade, a gente tem muito assunto ainda para falar sobre isso, mas meu tempo, infelizmente, aí está esgotado. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês. O Congresso em Pauta fica acompanhando essa situação, porque a gente é reflexo também do que acontece lá no Congresso Nacional, e a gente aguarda vocês aqui para um próximo programa. Muito obrigada pela colaboração de vocês aqui no Congresso em Pauta. Um excelente dia. Obrigada. Congresso em Pauta fica por aqui. E antes da gente encerrar, eu tenho um último recadinho para vocês, né? Começa a partir de amanhã, dia 26 de agosto, a propaganda gratuita no rádio e na televisão, para que a população possa acompanhar quem são os candidatos e as candidatas deste ano. O Congresso em Pauta volta na semana que vem, terça-feira. Aguardo você às 9 horas da manhã.